Eu sei que esse é um tema que incomoda, mas o fato é, desvirtua a representação a forma como o recurso público tem sido utilizado. Não é razoável que o ex-presidente da Câmara, numa ligação, retire do objeto original de uma comissão, como foi dito pelo deputado Zé Rocha, 300 milhões de reais. Isso desvirtua qualquer representação. Eu falei do quadro de Alzheimer da minha mãe. Depois que minha mãe faleceu, eu, evidentemente, tocado e atravessado pela situação dela, acabei vivendo isso de uma forma muito dura, passei a pesquisar e procurar mais sobre o Alzheimer. E fui descobrir que no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro estão os centros mais avançados de pesquisa sobre o Alzheimer. Procurei, então, Tarcísio, um dia o coordenador do centro do Rio e perguntei para ele o seguinte: quanto o senhor precisa por um ano para sustentar as atividades nesse centro de pesquisa, que é o mais avançado do Brasil, junto com o Rio Grande do Sul? Ele falou, R$1 milhão. É justo, numa ligação, você transferir 300 milhões de reais, como foi denunciado pelo deputado Zé Rocha de uma comissão, 300 milhões de reais que dariam para sustentar o centro mais avançado de pesquisa sobre o Alzheimer por um período de 300 anos. Senhores deputados, posso falar isso de maneira tranquila, educada, mas não vou deixar de dizer. Isso desvirtua a representação e é imoral. No Conselho de Ética, a imagem que se procurou dar à minha pessoa é: Glauber é uma pessoa violenta. Eu nunca fui à atividade de ninguém para tentar interromper a atividade de outras pessoas. No caso do provocador, foram 7 vezes. 7 vezes. Aqui na Câmara foi a 5ª. Mas depois disso, ele não teve dificuldade, ele manteve a audácia de fazê-lo por mais 2 vezes. Porque isso dá grana, porque ele era pago para isso, e porque ele achou que com isso conseguiria se eleger vereador na cidade do Rio de Janeiro. Acabou perdendo. Eu não tenho mais raiva desse rapaz. Falando sinceramente. Às vezes tem até um pouco de pena. Inclusive agora saiu do MBL, porque fez o serviço sujo, aí foi descartado, aí agora está procurando se encostar em algum outro grupo político. Eu não duvido, inclusive, que daqui a pouco esteja me esperando mais uma vez. É provável que eu nem reaja a isso, não por ausência de indignação, mas é porque isso já se transformou, não de compaixão, mas num sentimento em determinados momentos de pena. Por formatar sua vida para fazer isso. Eu sou duro no embate político com os parlamentares. Posso, em determinados momentos, inclusive, ultrapassar o tom. Agora perguntem para o conjunto dos trabalhadores da Câmara dos Deputados qual é a minha relação de respeito com eles. Não tem coisa para mim mais emocionante, que mais me preenche, quando o pessoal do café, da limpeza, os trabalhadores administrativos, quando eu vou passando pelo corredor, eles vão: vai firme, estamos junto contigo, estamos orando, estamos rezando. Nesses 9 dias, inclusive, que passei aqui em greve de fome, foi para mim um momento de muito aprendizado. Conheci a Câmara escondida, inclusive, que o grande público não conhece.
Aliás, senhoras e senhores, é um absurdo o que é o banheiro dos trabalhadores terceirizados da Câmara, onde eu tomava banho todos os dias. Muito diferente do luxo que, em determinados momentos, tem os palácios ou o espaço institucional. Se eu tivesse atacando moralmente ou sendo violento ou agressivo com alguns desses trabalhadores, eu seria o primeiro a dizer, tenho que ser caçado, ou me casse. Mas nunca fui e não serei. Porque eu tenho um enorme respeito por eles. Agora, com o deputado, não. Com o deputado, eu tenho que manter posição dura. Eu estou aqui para representar o conjunto daqueles que me confiaram essa tarefa. E ser duro não quer dizer que, em determinados momentos, não posso, inclusive, extrapolar de determinadas posições e pedir desculpas. Já fiz isso. Agora, nesse processo, eu fui várias vezes instado a pedir desculpas. Glauber, pede desculpas para diminuir essas tensões. Pede desculpas. E muita gente fazendo isso da maneira mais solidária possível, mais preocupada. Senhoras e senhores, eu não posso pedir desculpas. Eu não tenho do que pedir desculpas. Eu não posso me ferir de morte. Eu sou o primeiro a, quando avalio que errei, procurar e fazer o pedido de desculpas. Eu não tenho dificuldade em fazê-lo. Agora, pedir desculpas sem considerar que errou é uma agressão para mim maior do que a perda do mandato. E isso eu não posso fazer. Por que de dezembro até o mês de abril esse processo ficou parado no Conselho de Ética? Porque eu sou testemunha de um inquérito que está correndo na Polícia Federal sobre o chamado orçamento secreto. E eu não deixei de dizer em momento nenhum, que no meu depoimento, inclusive, falei especificamente sobre a ação do ex-presidente da Câmara e daquilo que se transformou em uma lavanderia do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o município de Rio Largo. Eu duvido, e falo isso respeitosamente, qualquer deputado de Alagoas defender o que o senhor Arthur Lira fez com seus aliados no município de Rio Largo. Um município que recebeu, num intervalo curtíssimo de tempo, mais de 90 milhões do orçamento secreto, onde o seu ex-prefeito, aliado do ex-presidente da Câmara, já foi preso não sei quantas vezes, onde disse publicamente em uma das operações que foi pego com grampo, quero meu dinheiro, e não quero que desconte INSS não, porque é dinheiro roubado. Está lá a gravação. E não sou só eu que digo isso. Os parlamentares que foram chamados e que respondem como testemunhas nesse inquérito da Polícia Federal são das mais vertentes políticas. Não é só gente de esquerda, não. Esse inquérito e outras investigações, elas não vão parar a depender do tom de voz que eu venha a utilizar na Comissão de Constituição e Justiça, nem da marcação para o dia 1º de julho do meu processo de cassação no plenário da Câmara. Até porque quem tem que tratar disso não sou eu. Eu tenho que me colocar à disposição, como testemunha que fui, para dizer tudo aquilo que vi. Deputados e todos que estão aqui, não teve até hoje um único parlamentar
que chegasse para mim, concordando ou discordando de mim, para dizer: Glauber, o Arthur Lira não tem nada a ver com isso. Todos, absolutamente todos que chegam perto de mim dizem: você não ajuda, ou pelo menos uma parte deles, porque você não para. Mas o Arthur levou isso para o lado pessoal. Não teve nenhum que disse que não é ele. Ninguém na Câmara. Todo mundo sabe que ele é quem está movimentando esse processo. Ninguém se arrisca a dizer que não é. Eu lamento. Acho, inclusive, que ele está sendo irracional. Porque imaginar que me caçar vai facilitar alguma coisa da vida dele é o contrário. Um cadáver político tão pequenininho como eu vai se transformar numa força ainda maior de denúncia contra ele. Ou ele está achando que por me caçar isso está resolvido? É evidente que não. Mas talvez por estar trabalhando com o fígado, está inclusive do ponto de vista racional, deixando a razão de lado. Mas isso é ele quem tem que resolver, não sou eu. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi a execução do meu cunhado, na cidade do Rio de Janeiro. Eu vi o que um homicídio faz para estraçalhar uma família. E naquele momento, já vou concluir, presidente. Tinha muito mais a dizer sobre cada um dos elementos aqui, mas vou terminar. E naquele momento, quando você sofre determinadas dores, você passa a ser sensível a dores que você não tinha vivenciado. Para mim foi revoltante, saber que a minha companheira estava com uma orientação de escolta. Escolta essa que, num primeiro momento, foi proporcionada pela presidência da Câmara. Que ela sobe, então, até o presidente da Câmara, ao ex-presidente na época, vira para ele e diz: tem uma orientação de continuidade da escolta. E ele diz: pode contar. E ainda fala para ela: é chato, né? Andar com escolta. E no mesmo dia, quando eu subo na tribuna para fazer uma reclamação banal, importante, mas que eu não utilizei. Para concluir, deputado Glauber, por favor. Mas que eu não utilizei nenhum adjetivo, Chico, mas porque eu reclamei, porque as galerias estavam fechadas para o acompanhamento das pessoas em relação ao que estava ali acontecendo. O ex-presidente da Câmara vai e corta a escolta de Sâmia, que tinha uma orientação política e uma orientação jurídica, investigativa, para continuar com a escolta. E que a gente não podia nem publicamente revelar isso, porque isso envolvia questões de segurança. Esse é o grau de perseguição. Isso, para mim, é muito pior do que operar uma tentativa de cassação. Sinceramente, consegue ser pior. Eu estava com um argumento aqui para tratar de cada um dos pontos. Sei que essa Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar a posição do relator de hoje. Volta terça ou quarta, presidente, da semana que vem? Já tem data prevista? Que vai ser feito pedido de vista? Já tem indicativo, não? Eu vou, após a concessão do pedido de vista, eu vou informar a data da próxima reunião. Seja terça ou quarta-feira da semana que vem, vai ser apreciado. E depois de 60 dias, que na nossa avaliação cai no dia 1º de julho,
eu vou enfrentar essa votação no plenário da Câmara dos Deputados. Presidente, relator, deputados e deputadas que estão aqui e aqueles que não estão aqui nesse momento, estou à disposição para apresentar as razões a cada um e a cada uma dos senhores. Não vou deixar de fazê-lo, mas não vou modificar a linha da minha orientação política para ser salvo no plenário. Sabe por quê, presidente? E por aí eu termino. Porque senão, imaginem o que aconteceria. Se eu, a partir de então, mudo o tom, passo a rir para todos os deputados, cumprimentar a todos, abraçar, deixar de dizer aquilo que orienta a minha posição política, eu vou ser um cadáver político no exercício do mandato. Eu já vou estar previamente, pessoalmente me caçando. Isso eu não posso fazer. Então eu nem posso estar manietado, eu posso exercer uma relação de respeito com todos e todas, e quando isso não acontecer, eu posso refletir sobre isso, inclusive dizer, olha, ali pisei na bola. Agora eu não posso modificar o que é a essência da orientação política do mandato, porque se eu faço isso, eu não vou ter o respeito de nenhum dos senhores, nem de nenhuma das senhoras. Isso eu não posso fazer. Obrigado.